Agora acompanha a segunda parte da nossa aula, galera. Bora produzir? Vamos embora. Agora a gente vai ver a definição de arco e semicírculo. E aí é muito fácil. Novamente, a gente vai ter a nossa circunferência. Só que observem, eu tenho aí na circunferência o ponto A e o ponto B, certo? Se eu ligar esse ponto A ao ponto B com um segmento, eu não vou ter um arco, eu vou ter uma corda, beleza? Mas eu quero um arco. E o que é o arco? É exatamente esse segmento aqui circular que vai do ponto A ao ponto B. Isso é o arco, certo? E o arco é representado dessa forma: arco AB. Aí tem uma linha curva aqui em cima, semelhante ao arco, certo? E aí, convencionalmente, a gente pode também dizer o seguinte, que nessa figura aqui, eu tenho dois arcos. Quais são? O arco menor e o arco maior. Então, eu posso ter o arco menor de A a B, que é que está em amarelo aqui, e o arco maior de A a B, que é que está em branco, certo? Então, o arco menor, aqui, de A a B, e aqui embaixo o arco maior, certo? O arco AB determinam dois arcos, menor e maior, e é praxe que usemos apenas o arco menor. Pode ser que apareça uma questão que leve em consideração o arco maior, mas convencionalmente é praxe utilizar somente a medida do arco menor, certo? Vamos lá. E agora semicírculo, que nada mais é do que uma parte da região da circunferência delimitada pelo diâmetro. Então, observem, uma parte da região da circunferência delimitada pelo diâmetro. Então, o que é delimitar? É dar limite. Então, vamos lá. Pronto, eu tenho essa parte pintada aí. Essa parte nada mais é do que o semicírculo. E aí não preciso dizer que se você tiver dois semicírculos, você terá um círculo, não é? Pois é. Então, essa linha aqui, certo? Que divide o círculo em dois, ou a circunferência em duas partes, no caso o círculo, porque está pintado aqui, a gente chama de semicírculo. Agora a gente tem duas situações aqui que é muito comum aparecer em questões do Enem e questões de concurso. O setor circular e o segmento circular, certo? Vamos ver qual é a diferença básica entre setor circular e segmento circular, certo? Vamos lá então. Eu tenho aqui no setor circular o segmento AO, que vem daqui, ó, daqui para cá, tá vendo? AO. E o segmento OB, segmento OB, certo? Então eu tenho aí segmento AO e segmento OB, certo? Não é demais lembrar que esse segmento se trata de um raio, ou seja, eu poderia até chamar aqui de R1 e R2, raio 1 e raio 2, tá? Então observe, a parte que está pintada em amarelo, certo? Ela está delimitada pelos dois raios que foram traçados a partir do ponto central da circunferência, que é esse aqui, ó, o ponto O. Tracei duas semirretas do ponto O, dois segmentos do ponto O para o ponto A e do ponto O para o ponto B. Esse espaço aqui que está em amarelo é o meu setor circular. E aí, comumente, igualzinho, a gente viu agora há pouco na questão do arco, eu posso ter o setor circular menor, AB, e o setor circular maior, AB, certo? Então eu terei aqui, ó, setor circular menor, AB, e setor circular maior, AB, certo? Vamos lá. E aí, a área ou espaço ou setor formado entre dois raios a partir do centro e a circunferência é o meu setor circular, certo? Vamos então agora ver segmento circular. O segmento circular, ele parte de uma definição, e eu quero que você entenda bem isso, porque o setor circular você teve o ponto A e o ponto B, tivemos dois raios partindo do ponto central da circunferência, traçando um segmento até o ponto A e até o ponto B, eu formei dois arcos, e o espaço compreendido entre esses dois arcos e a circunferência eu chamo de setor circular. Agora, o segmento circular, ele parte do traçado de uma corda. Isso mesmo. E o que é uma corda, professor? Vimos agora há pouco. A corda são dois segmentos que são traçados na extremidade da circunferência e a partir daí você traça um arco. E o espaço que está compreendido entre a corda e o arco
é justamente o segmento circular. E aí, por definição, a área, espaço ou setor formado entre o segmento AB, que é a corda, e a circunferência. Aí eu terei um segmento circular. Beleza? Vamos dar continuidade? Agora vamos falar da posição relativa da reta na circunferência. E aí eu tenho três posições relativas da reta na circunferência. Quais são as três posições, professor? Eu vou ter a reta secante, eu vou ter a reta tangente e eu vou ter a reta externa à circunferência, tá? As três retas são relacionadas à circunferência, certo? Então observe. A primeira reta aqui, que é a secante, está na cor vermelha, eu dei o nome de reta R, certo? E aí eu tracei um ponto, que lá em cima da circunferência, né, ponto A, que você está vendo aqui, ó, e na outra extremidade o ponto B. E aí eu traço uma reta do ponto A ao ponto B. Observem que a corda ela acaba na circunferência. E o segmento de reta secante não. A reta secante ela passa da circunferência. Então essa é a diferença. A corda, o limite dela é a circunferência. Então, corda do ponto A ao ponto B, ela acaba na circunferência. A reta secante não, ela passa da circunferência, certo? Então eu terei aí uma reta secante a partir do ponto A e ponto B, beleza? E aí eu tenho o seguinte aqui, olha uma outra coisa mágica que vai acontecer aqui. Eu pego essa secante e divido ela ao meio. E esse ponto mediano dela eu vou chamar de M, certo? Que é o ponto do meio que divide exatamente a reta secante. E aí eu vou pegar o ponto central da circunferência e vou traçar um segmento até o ponto M, que é o ponto médio da minha reta secante. E aí, como num passe de mágica, eu terei dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus, tá? E se eu endoidar o cabeção, quiser ser mais criativo ainda, eu posso criar a partir dele dois triângulos, certo? É só eu traçar aqui, ó, mais dois arcos, e dois arcos não, perdão, dois raios, e aí eu vou ter dois triângulos, certo? Vamos lá então. Essa é a reta secante. Então, traçando um segmento de reta do centro O ao ponto médio, que é o ponto M, da corda, temos dois ângulos retos, 90 graus. Passando outra reta pelo centro, elas serão perpendiculares. Ou seja, se eu passar uma outra reta aqui, ó, no centro aqui da circunferência, aí essa reta do centro vai estar perpendicular à minha secante, certo? Então pode aparecer assim uma questão, a reta secante cuja perpendicular passa pelo centro da circunferência, tal, e por aí vai, certo? Aí a gente tem a reta tangente, representada pelo ponto T, e o próprio nome já diz, reta tangente, ela tange a circunferência. Tangir a circunferência, ela passar apenas em um ponto da circunferência. Então ela está tangente à circunferência. A minha reta R, como eu estou mostrando aqui na figura, ela tange a circunferência em algum ponto. E aí nesse ponto que a tangente passa, se eu traçar um segmento até o ponto central da circunferência, eu vou ter novamente dois ângulos de 90 graus, certo? Se eu traçar um segmento que parte do ponto tangente, certo? Do ponto da minha tangente até o ponto central da circunferência, eu terei dois ângulos de 90 graus. Professor, eu posso aí formar mais dois triângulos, colocar dois raios aí? Não, aqui você não vai poder colocar dois raios. Aqui o que você vai poder fazer é traçar um segmento até a extremidade da reta tangente, certo? Para então você criar um triângulo, certo? Mas lembre-se que a tangente só toca uma vez na circunferência, certo? A secante toca duas vezes, a tangente uma só. E a reta externa, que é a mais fácil, ela nem toca na circunferência. Ela não está nem aí, nem vai chegando para a circunferência, nem toca, certo? Vamos lá então. Reta secante, dois pontos na circunferência, duas extremidades ligadas por essa reta, elas ultrapassam o limite da circunferência, por isso que é uma reta secante. Se ela fosse até a circunferência, seria uma corda. Para a gente encerrar, importante pra caramba, para não esquecer, alguns conceitos e definições para você memorizar aí, tá? Círculo
é a região limitada por uma circunferência, beleza? Circunferência é formada por todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto de mesmo plano, que é o centro, é sempre a mesma. Lembrando que a circunferência também é parte do círculo, certo? Todo segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro é chamado de diâmetro. Lembre-se também que o diâmetro é igual ao dobro do raio, certo? Raio é o segmento que liga um ponto ao centro da circunferência. Então, um ponto do centro da circunferência a qualquer ponto da própria circunferência, a ligação dele com qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. Os pontos interiores de um círculo são os pontos do círculo que não estão na circunferência. Ou seja, se a circunferência ela limita o círculo, então os pontos que não estão na circunferência, porque ela dá limite ao círculo, eles estão internamente dentro do círculo. São pontos interiores de um círculo, beleza? O diâmetro é maior que a corda da circunferência. Por que, professor, o diâmetro é maior que a corda? Porque o diâmetro ele toca dois pontos nas extremidades e passando pelo ponto central da circunferência. Por isso que ele será cebolinha, ele será sempre maior que a corda, tá? Então o diâmetro é maior que a corda da circunferência sempre. Não esqueçam disso. Isso é IPC, hein? Bom, os pontos exteriores a um círculo são os pontos localizados fora do círculo, logicamente, né? Ponto que estiver fora do círculo, ele vai ser ponto exterior, certo? E, por último, todos os raios têm a mesma medida de comprimento. Então, se você traçar de qualquer ponto da circunferência um segmento para encontrar o centro dela, vai ser sempre a mesma medida. O raio tem sempre a mesma medida. Beleza? Bom, então agora eu me despeço, peço para que você aí curta, compartilhe, divulgue com seus amigos, espalhe para geral que o nosso canal está no ar. Não esqueça de clicar no sininho, se inscrever para ativar as notificações e de também cada vez mais ir se aprofundando nos conceitos matemáticos e outras áreas que a gente tem trabalhado aí no nosso canal, tá? Pode deixar aí sua pergunta, sua crítica, seu comentário, sua sugestão. Valeu? E eu desejo que você tenha um amplo conhecimento, o mais vasto possível, e lembre-se que o conhecimento ele requer dedicação, requer empenho e esforço. Então dedique-se, porque a matemática não é um bicho de sete cabeças, mas requer que você se dedique, tá bom? Então, um beijo no coração, um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês, e a gente volta a qualquer hora dessa para falar sobre qualquer coisa, tá bom? Fui!